Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Bem, olá, meu nome é Maurício e hoje, como primeiro vídeo do nosso apostolado católico, nós iremos falar sobre o primeiro sacramento da lei da Igreja, da Santa Igreja, que é o batismo. Então, primeiramente, o que é o batismo, né? Ora, o batismo, ele é um sacramento, ou seja, sinal visível que nos confere a graça santificante, que faz nossa alma ser limpa, ser purificada, faz ela renascer para a graça de Deus. Mas por que é necessário renascer? Porque é necessário purificar a nossa alma. Quando somos crianças, já não nascemos tão bons assim? Pelo contrário. Ora, primeiramente precisamos lembrar como nos acometeu o pecado original. Então, quando Eva e Adão comeram o fruto proibido, eles pecaram contra Deus, sobretudo por desobediência, como o próprio Santo Atanásio, se não me engano, vai falar, também por idolatria. Por quê? Porque eles se importavam, queriam ser como deuses, não é mesmo? Quando a serpente fala, não, vocês serão como eles, saberão distinguir o bem e o mal. Eva e Adão quiseram ser como Deus, né? Um pecado da idolatria. Ao mesmo tempo, também foi um pecado da desobediência. Por quê, Maurício? Ora, porque Deus havia dado uma ordem para eles. Eles poderiam comer fruto de qualquer árvore, exceto a que estava no meio do jardim, que era a árvore na qual estava o fruto proibido. E depois que cometemos ambos os pecados, né, que poderia se encaixar em literalmente quase todos os tipos de pecado que temos, o da desobediência, a falta de amor para com Deus, a idolatria, enfim, daria para encaixar ele em todos os 10 mandamentos, nós somos excluídos da graça santificante de Deus. E o pecado original, ele se espalhou também para toda a humanidade, por meio da geração. Tanto é que em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo escreve, por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Como todos nós temos o pecado original, que nos exclui da graça de Deus, e que fez nossa alma morrer para a graça de Deus, justamente pelo fato de ter sido excluída para essa graça, é necessário, então, que a gente renasça. É necessário que nós recebamos essa graça para evitar que nossa alma se perca, né? Então, por isso que nós precisamos fazer com que nossa alma renasça. Isso, inclusive, já explica o fato do porquê nós, católicos, batizarmos crianças. Por quê? Porque muitas denominações protestantes, eu acho que a maioria, falam que não podemos batizar crianças aí eles citam lá os vários motivos. Só que é necessário batizarmos crianças justamente pelo fato de que elas também são acometidas pelo pecado original. Se elas não forem batizadas, elas se perdem. A alma delas não vai poder ter a oportunidade de ir ao céu. O próprio Santo Agostinho fala isso no seu livro Tratado sobre o Batismo. Eu vou tentar fazer aparecer, eu vou fazer lá para o meu editor colocar a capa desse livro aqui em algum lugar. As crianças, caso não batizadas, não recebem a salvação. Se elas morrerem com o pecado original, está tudo perdido para elas. Então, daí que se faz tão urgente o batismo de uma criança, né? Pois bem, uma outra pergunta que nós podemos fazer é, Maurício, o batismo, por acaso, ele era prefigurado no Antigo Testamento? Haviam figuras ali que já remetiam ao batismo? E eu te respondo, sim, meu amigo ou amiga. Tem sim. Temos duas passagens aqui que eu separei e que eu considerei muito interessante. Evidentemente, devem ter mais, na verdade, muito mais, mas eu só separei duas porque o vídeo não vai ser tão longo. Primeiramente, em Gênesis, capítulo 7, do versículo 1 ao 24, ou seja, no dilúvio. Porque com o dilúvio mostra não apenas a purificação dos pecados do mundo, quando Deus
enviou aquela grande enchente que cobriu todas as terras do mundo, mas também demonstra que apenas pelo batismo seremos salvos. Apenas pelo batismo na Santa Igreja nós seremos salvos. Porque, veja bem, a arca de Noé, ela, apenas o que estava lá dentro sobreviveu. Claro, a gente exclui os animais marinhos. Mas, enfim, do mesmo modo é o batismo. Apenas aqueles que foram batizados serão salvos. Não é mesmo? Claro, apenas isso. O segundo que nós podemos destacar é na passagem de Êxodo, do versículo 21 ao 30. Eu escolhi esse versículo, esse capítulo, justamente por demonstrar a fuga do povo de Israel para a Terra Santa, quando eles estavam fugindo da escravidão do Egito por meio do Mar Vermelho. Quer dizer, literalmente no meio do Mar Vermelho, né? Bem, isso prefigura a libertação da escravidão do pecado. Porque do mesmo modo que os egípcios escravizavam os judeus, somos escravizados pelo pecado antes do batismo. E na realidade, até durante a nossa vida, muitas vezes somos escravizados pelo pecado, não é mesmo? Então, isso é uma figura, entendeu? A escravidão dos egípcios, a escravidão do pecado. A libertação dos egípcios passando pelo Mar Vermelho, a libertação do pecado por meio do batismo. Pois bem, agora nós iremos falar sobre como é realizado o batismo, né? E quem deve administrar o batismo. Ora, o batismo, ele é feito do seguinte modo. Claro, estou falando de um modo bem mais grosseiro. Se vocês perguntar para um sacerdote, ele provavelmente estudou muito mais isso e de uma forma bem mais detalhada, mas você irá derramar água sobre a cabeça do indivíduo. Tem algumas igrejas, como por exemplo, algumas igrejas ortodoxas que mergulham a criança ou o indivíduo todo dentro da água. É bem engraçado, inclusive. Depois, quem quiser me pedir o vídeo, eu passo. E você vai recitar a fórmula. Tem uma fórmula bem grande. Eu não sei se é grande, mas a fórmula geral, e que é importantíssimo, porque sem essa fórmula, evidentemente, não vai ser válido, né? Que é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa, é importante. Não é em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo. Se o sacerdote, ou seja lá quem esteja batizando, recita a fórmula desta maneira, o batismo foi inválido, porque ele está separando as pessoas da Santíssima Trindade. O que, evidentemente, é muito errado. Mas, enfim. E também devem ter as devidas intenções, ou seja, de purificar a alma da criança e etc. Outra pergunta que é válida é: Maurício, por acaso é necessário, quer dizer, quem deve aplicar o batismo? Quem deve administrar ele? E ora, via de regra, são os sacerdotes, aqueles que têm o sacramento da ordem, que será mais tarde abordado por nós em outro vídeo. Ou seja, é o padre ou o bispo. Ah, mas e o Papa? O Papa é o bispo de Roma, que manda nos outros bispos. Então, sim, evidentemente ele também. Eu acho que não é necessário responder essa pergunta. Mas, e em casos de urgência, Maurício? Então, por exemplo, a criança ou adulto, tanto faz, ele está prestes a morrer e ele não foi batizado. Mas ele quer se batizar, ou querem batizar ele, quer dizer, ele quer se batizar. E aí? Não tem padre por perto, o que eu faço? Ora, um leigo, então, deve batizar. Apenas em casos de extrema urgência, os leigos podem batizar crianças. Apenas deste modo, tá? Mas, via de regra, não, são só os sacerdotes. Outro questionamento que é importante fazermos, e que é tratado por Santo Agostinho no livro dele, Tratado sobre Batismo, tem que aparecer para cá, a capa do livro, o batismo fora da igreja é válido? Porque, na época de Santo Agostinho, muitas denominações que se separaram da igreja católica batizavam. E também, hoje, muitas denominações fora da igreja
batizam. Então, por exemplo, muitas denominações protestantes, claro, com a devida diferença de idade, porque algumas não batizam crianças, outras sim, pelo que eu sei. Como é que é isso? E na época de Santo Agostinho foi até polêmico, entre aspas, porque séculos antes, São Cipriano de Cartago havia mesmo falado que o batismo herege, dos hereges, daqueles que estavam fora da igreja, não era válido. E que quando alguém volta à igreja, quando alguém vem à igreja e havia recebido o batismo dos hereges, é necessário que essa pessoa seja rebatizada. Mas Santo Agostinho nos esclarece essa questão e nos demonstra que não. E olha, ele usa uma metáfora, uma analogia muito interessante que eu também vou usar aqui, que é um exemplo de patentes militares, condecorações. Então, vamos supor que um sujeito chamado Arthur Gomes, salve para você, Arthur, ele recebeu várias condecorações militares. Ele luta no exército, ele é um ótimo soldado, ele recebeu todas as devidas condecorações pelos seus méritos, pelo seu serviço, mas ele acaba vendo que o lugar dele não é ali. O lugar dele é do lado do outro exército que está lutando contra esse. Seja por ideais, enfim, o motivo não importa. Não importa para esse exemplo, né? Então, ele vai para outro exército. E lá ele mantém as suas patentes, quer dizer, as suas condecorações militares. Ora, essas condecorações são válidas, não é? Elas ainda assim funcionam para ele. Por quê? Porque tudo isso ele recebeu no outro exército. Entretanto, é ilícito, entendeu? Ele não deveria ter essas condecorações fora do exército do qual ele estava. E do mesmo modo é o batismo. O batismo, ele que não é santo pelos ministros que o administram, mas sim pela própria santidade do batismo, porque o próprio Santo Agostinho vai falar que o batismo, e os sacramentos em geral, eles são santos por si mesmos, e não dependem da graça ou do estado do espírito de quem administra eles. O batismo, ele vale fora da igreja, ele é válido. Entretanto, ele é ilícito, por quê? Porque ele deveria ser administrado na igreja e o batizado deveria continuar na igreja, entendeu? Então, é deste modo, entendeu? O batismo fora da igreja católica, claro, dependendo se administraram corretamente ele, ou seja, usando a fórmula, as intenções e o modo de como se batiza, sim, o batismo fora da igreja pode ser válido. É claro que tem muitas denominações protestantes que inventam demais. Aí ele acaba não sendo válido. Entretanto, há a possibilidade de batismo válido fora da igreja. Só que aí, assim, vai depender muito, né? Tem muitas denominações protestantes que realmente inventam demais. E, por fim, para poder finalizar o vídeo, é curtinho, um outro questionamento que eu coloquei aqui, e que é importante, é por que é necessário que haja um padrinho ou uma madrinha? Quais são os requisitos para que estes sejam padrinhos ou madrinhas de alguém que é batizado? Ora, de acordo com o Catecismo Maior de São Pio X, eu peguei uma parte, enfim, peguei várias fontes, mas isso não importa. O batismo, quer dizer, ter padrinho ou madrinha é necessário por causa da educação religiosa do menino, entendeu? Então, para auxiliar os pais na educação religiosa do menino, menina, enfim, vocês entenderam, ou na falta do pai, né, ou realmente administrar sozinhos a educação religiosa do menino. Claro, os padrinhos e madrinhas, quais são os requisitos? Ora, eles têm que ser bons católicos, observantes dos mandamentos e da boa moral. Como assim, Maurício? Enfim, de tudo aquilo que a igreja prescreve e da boa moral, ou seja, a moral católica. Ou seja, alguém que peca contra a castidade amasiado, por exemplo. Ou, enfim, tem vários exemplos que podem ser usados aqui, mas, via de regra, eu poderia falar vários exemplos, mas não vou porque o vídeo está ficando com 15 minutos. Na verdade, vai ficar
com 15 minutos agora. Mas enfim, em geral é isso, eles têm que ser bons católicos e observar as leis da igreja. E, claro, ter os sacramentos que lhes são devidos. Então, por exemplo, se a pessoa que você quer que seja seu padrinho ou madrinha não é batizado, não dá, né? Do mesmo modo, alguém que, por exemplo, tem o sacramento do matrimônio, mas é divorciado e tem namorado ou namorada. Enfim, no geral, é isso. Não foi um vídeo tão longo quanto eu queria. Eu poderia muito bem ter pego mais questões, aprofundado mais. Entretanto, esse vídeo, acho que ele está bom, está bom. Então, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. São José, abençoe-vos. Até a próxima.